Estamos ao vivo. Vamos esperar entrar um pouquinho, peraí. Não tem ninguém ainda. Vê se tu consegue... Perfeito, olha só. Nós somos da Cité Arquitetura. Eu sou Celso Raiol, Fernando Costa. A gente está aqui nessa semana especial em São Paulo. Até o Fernando estava lembrando aqui da importância da gente estar numa semana onde a gente tem DW e onde tem revestir. Está falando de arquitetura, sobre nossos revestimentos, sobre tudo aquilo que está acontecendo de bacana no cenário brasileiro. Estar aqui nesse momento é muito importante para a Cité Arquitetura, porque esse ano é um ano especial onde a gente criou uma coleção para a Eliane e está aqui nesse momento de lançamento, numa semana repleta de design, repleta de arquitetura, repleta de inspirações de criação. É muito bacana para a gente estar aqui hoje, podendo contar um pouco desse processo para vocês. A gente está aqui hoje na Casa Brasil, né? Esse ponto importante de encontro dos arquitetos e designers nesse momento aqui. A gente está aqui para apresentar a nossa coleção, né? A coleção Milo, feita em cocriação com a Eliane e o grupo todo. Primeiro que a gente está muito feliz, acho que essa é a primeira fala da gente. E outra, assim, é muito especial o resultado. Um resultado que fala de muitas mãos. Um processo criativo que envolve a nossa equipe lá do Rio de Janeiro, com toda a parte técnica e inspiracional do Grupo Eliane, inclusive o doutor próprio, Maximiliano Gadzinski, o famoso Milo, que dá o nosso nome à coleção. É bacana falar um pouco dessa inspiração, porque ela começou dentro do escritório com um processo de criação que a gente sempre faz nos nossos empreendimentos, né? É resgatar um motivo, um histórico. Grande parte dos projetos que a gente faz, isso parte muito da localização dos imóveis, da localização do terreno e o seu entorno. E para a gente começar a estudar um pouco esse processo de criação, foi bacana porque a gente resgatou muito do passado da Eliane. E a partir daí a gente começou a montar um quebra-cabeça que foi muito bacana para a gente. A gente esteve lá na fábrica da Eliane, em Cocal do Sul, e em Cocal do Sul tem um espaço museográfico, né, onde mostra boa parte da produção, da história da Eliane, contando a chegada desse homem com 48 anos, resolve montar uma empresa com 5 filhos e é esse sucesso todo. E essa foi a inspiração inicial. Quando a gente estava lá, a gente olhando aqueles azulejos, né, que tem quase que um antiquário de azulejos, onde mostrava um pouquinho dessa história da família brasileira, porque cada azulejo desse estava ali na sala, no bar que a gente frequentava, na casa da avó, na casa da tia, no nosso banheiro, né? Então, assim, a gente pegou e falou assim, primeira coisa que a gente tem, a gente se emocionava ao lembrar de algumas coisas, né, Fernando? A gente estava ali, poxa, mas isso tinha na casa da minha avó, o Fernando, poxa, isso tinha na casa do meu pai ainda. Então, assim, a gente trazer um pouco disso, era quase que trazer a memória da família brasileira, que a Eliane ajudou a contar. E essa questão da afetividade foi muito importante, né? E aí quando a gente começou a extrair esse suco de afetividade, foi muito interessante porque toda a equipe da Eliane começou a se emocionar nesse processo. Porque boa parte das pessoas que trabalham na Eliane tiveram uma formação na escola da Eliane. Então isso é muito bacana porque mostra a relação de afeto que os funcionários têm com a própria empresa. Então isso começou a resgatar um querer participar cada vez mais do processo. Então daí se iniciou uma jornada que foi muito gratificante pra gente, tá? A gente, com essa inspiração que vem lá do fundo da família brasileira e da própria história da Eliane, a gente cria a coleção Milo. Dentro da Milo, 3 séries. A própria Milo, que está aqui, ó. Que se você olhar, né, com calma, a gente tem esse desenho aqui, então, um dos mais emblemáticos, que era feito um azulejo branco, isso aqui tinha um marrom e amarelo, habitou não sei quantos banheiros, tantas casas, esse daqui era um outro que aparecia no tom azul, um begezinho também, esse daqui das flores. O que a gente faz agora é fazer isso de uma forma mais contemporânea. Aquilo que era colorido recebe agora uma única cor e placas maiores, né? Isso foi a primeira, a coleção Milo. E uma outra coisa que é muito interessante nessa coleção, quando a gente começou a trabalhar com essa questão da historicidade no passado, a gente achou que também era importante trabalhar com uma outra coisa que é muito marcante na Eliane, que são as cores
do material bruto que faz a formação da cerâmica. Então, se vocês forem olhar toda a coleção Milo, ela tem cores que vão do cinza ao bege, ao cobre, né? Tons terrosos, de maneira geral. E aí, quando a gente chega na fábrica, a gente encontra essas cores dos materiais muito marcantes na matéria-prima básica da formação da cerâmica. A gente falava sobre essência, a gente falava sobre raiz, a gente falava sobre esse sentimento de pertencimento. Para isso, a segunda coleção que a gente faz, a segunda série dentro da coleção Milo, que é avesso. Nada mais do que pegar aquele biscoito, né, que fazia a fixação na parede, que a Eliane teve em dois momentos. O primeiro que fazia esse meio pontilhado daqui, formando esses quadrados concêntricos, e depois um segundo, que é hoje o da própria, que ainda está em atual, que é formado por vários quadradinhos. O que a gente fez foi transformar o que era ordinário em extraordinário. O que era fundo virou figura, o que era avesso virou notável cerâmica para ser comercializada e fazer novas histórias nos novos lares. Então, e por último... E aí o mais interessante da coleção Avesso é que quando a gente começou a trabalhar nesse processo, a gente tinha uma mente de criação e ao final do processo a gente visualizou que a composição dessas cerâmicas, das texturas e também das cores, formava painéis maravilhosos. Então hoje, quando vocês chegam aqui no Casa Brasil, vocês podem encontrar a composição da linha Avesso misturada, o que é muito interessante como processo de criação. As cores são misturadas, as texturas são misturadas, então a gente tem diferentes variações de criar painéis que vão ser quase como exclusivos em cada lugar que for aplicado. E por último a gente fala que é uma espécie de uma vingança das pedras, mas também não deixando de contar a história da família brasileira, né? Que tinha as cerâmicas que a gente contou, os azulejos, mas que tinha muitas vezes uma pedra ardósia que era encontrado, mas quase que tudo que acontecia da ardósia no Brasil, eu me lembro que eu tinha viajado para os Estados Unidos e via placas grandes, aqui no Brasil o que sobrava era o resto dessa pedra. O principal era exportado, era exportado. Não era valorizado pra gente. Então ficavam peças de 20 por 20, 40 por 40, que faziam quase que a composição da casa brasileira, né? Tava lá a ardósia no chão e o azulejo na parede. Porém, quase que tudo era exportado, então a gente ficava com aquilo que não era tão bom. Então a gente falou, é a hora da gente devolver isso. É a hora da ardósia tomar o seu lugar de poder e aí trazer essa material. Porém, a gente fala sobre tecnologia. Então, já que a gente está fazendo um produto que teria que ter esse resgate dessa pedra nacional, a gente também quis pegar um pouco daquilo que acontece hoje com possibilidades de novas cores, novas texturas dentro desse processo e fez uma ardósia que tem uma ardósia meio verde, tem uma ardósia meio bege, que não são encontradas na natureza dessa forma, mas que aqui a gente faz essa transformação. A gente aproveita a tecnologia para criar uma diversidade, um leque de cores que a gente pode usar, mas sempre trazendo como desenho de fundo e volumetria o raio-x da ardósia original, que é uma pedra extremamente valorizada fora do Brasil, mas que tem como raiz aqui, boa parte da produção vem aqui no Brasil, e resgatar isso de uma forma que a gente possa aplicar em diferentes espaços, na parte interna, na parte externa. E aí a linha Itá foi uma linha muito bacana de fazer, porque ela finalizou esse processo com esse processo de resgate, aí não especificamente da história da Eliane, mas sim de uma história das pedras brasileiras. Então isso meio que coroou esse processo de criação da linha Milo, da CT Arquitetura, sempre pautada um pouco no resgate de historicidade, que é uma coisa que está sempre no nosso processo do dia a dia. Eu acho que a gente tem agora um vídeo conceito que a gente podia passar. Acho que seria legal até para ilustrar um pouquinho do que a gente está falando aqui, né? Acho que sempre dá uma... Arquiteto gosta de ser... é visual, né? Então... E tem um quê de emoção nesse vídeo. É muito legal.
outro lado, a gente está ouvindo o vídeo, a gente não está vendo simultaneamente, mas a gente, só de ouvir a música já fica emocionado, tá? Porque eu acho que a gente também, quando quis fazer o vídeo, eu acho que o vídeo retrata muito do nosso processo, né? Mão a mão ali, está se debruçando sobre o trabalho, a gente fala sobre as raízes, né? Eu acho que todo o trabalho que assim há 12 anos atrás, quando a gente começou o escritório, eu e Fernando, e uma equipe que é muito carinhosa, digamos assim, a gente sempre foi acolhendo tudo aquilo que a gente via da cidade, os fragmentos da cidade, daquilo que a gente tocava o coração, de certa forma. Então, toda vez que a gente fazia um projeto, a gente ia pesquisar muito a fundo cada história da rua, onde ela compunha. A gente está fazendo, né, o Hotel Glória no Rio de Janeiro, que é a história, né, uma história de 22, nasce um hotel fantástico que foi fechado e a gente conseguiu resgatar, trazer isso de volta para a cidade. Então, esse trabalho quase que de investigadores de história para se transformar em arquitetura foi o mesmo processo, né, dessa vontade generosa de transformar a cidade, que a gente fez também a forma generosa de fazer uma cerâmica, de trazer essa história, uma história bonita de superação da família Gadzinski, que se torna hoje rock, então cada vez ir transformando cada vez mais e indo para mais novas histórias, né? Acho que esse foi um pouco desse processo da gente, que celebra um pouco a nossa forma de projetar e de encarar os desafios da nossa profissão. O processo de criação é uma coisa muito peculiar, né? Acho que cada arquiteto, cada designer, já que está na semana aqui de arquitetura e design de São Paulo, tem o seu modo de iniciar esse processo e finalizar esse processo de criação. A CT tem o seu, espero que vocês tenham gostado bastante aí de um pouco desse modus operandi que a gente falou para vocês como a gente trabalha. É um DNA que a gente faz de buscar um pouco da historicidade dos nossos projetos, dos nossos produtos, do nosso design através da história. Tá? A CT está há 12 anos desenvolvendo projetos que sempre tem esse DNA e a gente espera aí que vocês venham visitar os nossos produtos aqui na Casa Brasil. O espaço está bem bacana, bem interessante, convido todos vocês. O showroom é bem legal, tá? Aproveitem essa semana, mas não só essa semana, como o resto do ano. Temos perguntas. O pessoal quer saber como é que foi o processo de criação junto com a Eliane. Sim, a gente... Acho que isso foi uma das coisas mais legais, assim, do processo. A gente... primeiro que, assim, acho que a gente adorou a liberdade que a Eliane nos deu, né? Acho que isso a gente agradece, porque a gente começa a pensar, não tinha ainda um formato, a gente foi livre para pensar em formatos, em tamanhos, em cores, ou seja, a gente foi um pouquinho até pelas nossas necessidades. A própria linha Itá, que significa pedra em Tupi-Guarani, ela tem tamanhos que solucionavam muito daquilo que a gente precisava como anseio ou desejo de fazer para os nossos projetos. Tamanhos que dassem para colocar tanto internamente como numa fachada. Então isso foi muito legal dessa liberdade. Ao mesmo tempo que a gente foi feito esse resgate da história da Eliane. A gente fala que a gente só consegue fazer um projeto quando ele é feito para aquela pessoa, né? Então aquele projeto só pode estar naquela rua. Então fazer essa criação só podia ser nesse momento para a Eliane, porque contava essa história. Então a gente teve uma liberdade de criar um conceito disso. Fizemos a apresentação ainda num período entre online e fábrica, porque a gente foi na fábrica também para conhecer as nossas limitações. Então a gente foi lá, teve com toda a equipe, Eduardo principalmente, que é a parte de design acho que é Stephanie o nome dela, que também estava ajudando na parte técnica. Então, aquilo que é possível, o que não é possível, né, Fernando? Eu acho que uma coisa que foi bem bacana também, completando esse processo, é a questão da gente ter a plena capacidade de entender que a gente não é o dono da verdade. Então a gente pensou muito no conceito, pensou muito na forma de aplicar, mas o feedback da equipe técnica foi muito importante para a gente. Então esse processo de geração das peças, testes, a questão da tonalidade, a questão da volumetria, da espessura, tirar o brilho, a gente não queria brilho. Isso foi muito importante. E a participação da equipe Eliane foi fundamental nisso, por quê? Porque eles estão lá todo dia, eles entendem essas premissas que são importantes. Então, por mais que a gente às vezes quisesse uma espessura um pouco menor ou um brilho um pouco maior, eles
entendem que isso às vezes não é bom, às vezes o que é bom, o que é ruim. Então isso foi sendo criado literalmente a 4 mãos no processo final, e eu acho que o resultado final é realmente o que a gente esperava. A gente, na verdade, nesse processo aí foi mandando para eles mandavam pra gente a amostra de uma emoção total. Quando chegava tudo guardado. Tudo guardado. Chegou o gesso, né? Esse daqui, por exemplo, foi feito um teste de gesso por causa da espessura. A gente queria, né, que fosse uma espessura X para ficar bonito, que fosse a série, principalmente a Milo, ela é bonita porque de longe você não vê o desenho. Conforme você chega próximo, e dependendo da luz, é que esse desenho é mais percebido. Então, esse tipo de sutileza é um tipo de sutileza que a gente teve, são moldes de gesso, a gente está guardando tudo, tá? Tipo assim, compulsivo. Agora vai ter o museu vai ter o museu lá do CD. escritório. E aí, quando chegou a primeira placa, toda fechada, assim, chegou uma placa da Milo de 1,20 m, foi uma emoção no escritório, assim, eu acho que... E a gente foi na fábrica de novo para poder fazer os testes, a gente achou que ainda tinha uma que estava com muito brilho, a outra cor a gente conseguiu... paletinhas de cores, né? Os botãozinhos de cores. Os botãozinhos de cores que a gente brigou porque tinha um tom terroso que se aproximava a mais à terra, então a gente queria que fosse esse, porque ele estaria falando mais verdades, porque ele estaria mais próximo daquilo que é o pigmento da cor que se produz o material, e essa verdade pra gente nos interessava. E a Eliane falando que elas deixaram sonhar, que vocês vão ver, tem depois um vídeo que a gente foi pra fábrica e perguntaram pra gente onde a gente queria gravar o vídeo. Podia ser num lugar com ar-condicionado, podia ser alguma coisa assim. A gente falou assim, não, a gente quer gravar aonde está a terra, aonde está o material que faz o projeto. Os caminhões passando, o pessoal queria até matar a gente. O pessoal, caminhão passando de um lado pro outro. Os cinegrafistas suavam, vocês não estão entendendo o que a gente fez. Mas foi de uma beleza tão grande, depois, né, nas imagens que devem aparecer aí na mídia nos próximos meses e próximas semanas, vocês vão ver como fala essa verdade, sabe? Eles colocaram lá, principalmente a avesso, enfiada assim na terra, nos tons, e são os mesmos tons que a gente cria, na verdade, são essas verdades extraídas do chão da fábrica. A história na sua essência. Isso, uma combinação perfeita. Temos mais perguntas. Em quais espaços vocês imaginam a coleção aplicada? Olha, eu acho que inicialmente a gente sempre foca em alguma coisa. Mas eu acho que no final do processo a gente vê que não existe plural, limitação. né? Muito plural. É muito plural. Mesmo porque a gente, até a próprio avesso, que é um tamanho menor, ele é um porcelanato, ele não é uma cerâmica, né? Então, ele tem uma resistência aí muito maior para aplicabilidade em qualquer lugar. A gente, por exemplo, já está usando em vários projetos. Então, assim, mal lançou, não tem nem o preço, a gente já estava usando nos projetos, porque a gente estava ansioso, principalmente por esse material que para a gente tinha muito significado, porque a gente sentia falta no mercado. Dessas cores, principalmente, que a gente fez com as texturas que evocavam a pedra. A gente sempre teve um problema, muitas vezes, de utilizar numa fachada, por exemplo, isso é uma dica só que eu dou, quando o grafismo é muito pequeno, você olha de longe e parece liso, então não ficaria bom para a fachada. Então a gente tinha que pensar na gramatura correta para que tenha uma boa interpretação para quem está perto, uma sensação tátil interessante, mas quem está à distância também. Porque a gente faz muito edifício residencial, fazemos interiores, a gente brinca que a gente é tipo Walter Gropius, da colher ao masterplan, a colher à cidade. A gente realmente tem essas várias escalas. Então a gente pensou também no nosso resultado de produto nessas várias escalas que atuamos, desde de um banheiro até um shopping center gigante. Então a gente passou muito por isso. Mas, por exemplo, a Milo a gente já está usando um hall de um edifício. A avesso a gente já está usando na parte interna, até como revestimento de uma sala. É diferente, a gente está usando com propostas inclusive diferentes. Eu acho que uma coisa que trouxe para a gente, é por isso que a gente está falando dessa pluralidade, é que quando a gente chegou aqui na Casa Brasil, no Estúdio B, e quando a gente foi até no próprio estúdio fazer a gravação do produto, a gente já enxergou a peça de uma forma em escala maior. E aí quando a gente vê essa escala, a gente realmente consegue enxergar diversas possibilidades de aplicação. Eu acho que realmente, encaixando esse quebra-cabeça, a gente... Hoje, realmente, eu não consigo responder assim, é para tal lugar, para tal lugar. Eu acho que ele se encaixa como um todo em várias possibilidades. Vai depender da criatividade. É isso. E até a conexão entre as peças, né? Não só uma linha específica, mas fazer uma montagem, um quebra-cabeça. Acho que dá jogo. E para fechar,
Vocês já tinham vontade de criar uma coleção de cerâmica? Como que surgiu esse convite, esse interesse, essa parceria entre Eliane e Cité? Eu acho que criar, a gente tem vontade de criar tudo, né? Mas foi engraçado que lá no escritório teve uma época que a gente fazia lembranças de final de ano, né? E aí a gente já fez design de toalha, já fez design de prato, já fez uma tabuazinha de petiscos. Então a gente sempre se provocou dentro do escritório. A gente sempre disse que em algum momento, no dia a dia de trabalho, né, a gente tem que sair um pouco fora da caixa. Se não for dentro do projeto, que seja dentro de uma inspiração de um evento paralelo ou da criação de um produto paralelo. Eu acho que a gente sempre se provocou muito com relação a isso. A gente sempre ficou assim, na arquitetura, né, tem um período que a gente pode se deixar, principalmente, a ser invadido por uma sensação de que as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria, que o cliente está mudando tudo e a gente perdeu a condução da história. E uma peça de design, a gente tem um comando sobre isso. A gente, numa certa época, a gente até parafraseou falando que a gente estava fazendo uma slow arquitetura, uma slow architecture, que era criar o tempo dentro do tempo, que era criar formas da gente alimentar a alma. Então a gente criava alguma coisa, uma peça como essa, uma toalha, e tudo chegava lá, era a nossa criação, nosso jeito, da forma que a gente queria. E eu acho que quando a gente criou esse objeto, e aí acabou criando, né, esse convite da Eliane, veio muito nesse caminho do conforto da alma, sabe? Da gente se sentir assim, poxa, a gente criou isso, que é legal, que bom que a gente está fazendo uma peça que a gente acredita, que tem o cliente aí, um cliente bonzinho demais, que ajudou a gente a construir isso. Então acho que é isso, assim, acho que foi uma satisfação. A gente está muito feliz Foi mesmo. Um processo de imersão na Eliane, foi um processo de imersão na história da CT, foi um processo de criação autêntico nosso, e hoje eu acho que a gente olha para o final do processo e a gente vê todo o caminho que a gente percorreu e a gente identifica isso como um caminho muito bem trilhado. Celso Fernando tem bastante lojista, arquiteto, parceiro online. Queria que vocês dessem um recadinho final pra gente finalizar a nossa live, então. A gente quer que eles vendam muito, a primeira coisa. Não, olha só, eu acho que contem essas histórias, propaguem a história. Eu acho que é claro que existem produtos e produtos, mas tem produtos que dão esse lastro, dão esse storytelling, dão essa emoção. Eu acho que a gente carregou de emoção na nossa criação. Fato, assim, vou até tomar uma parte aqui, que a gente estava aqui, eu e Fernando, falando um pouco para um pessoal das Blacks, e de repente estava aqui na plateia o Edson Gazinski, né? E ele, todo mundo disse que ele fala um pouco, fica um pouco tímido, mas naquele dia ele pediu a palavra e falou, entre outras coisas, da história do pai, do avô, né, na verdade, e da emoção desse homem que tinha montado a sua fábrica aos 48 anos, dessa história linda. E ele falou depois assim, toda a família se emocionou com esse nome, que era o nome carinhoso que se chamava Milo, do avô. Então, eu acho que a gente fez isso, a gente pensou num produto que é carregado de símbolos, carregado de memória, carregado dessa memória brasileira, da família brasileira. E a gente quer novas histórias sendo contadas, então propaguem a história, né? Valorizem isso, que eu acho que é o ponto forte aí do nosso trabalho. O revestimento cerâmico, ele é uma coisa que ele tá ali, ele tem dois caminhos de aplicação, né? Ele tem a parte comercial e tem a parte residencial. Mal ou bem, a gente passa quase que 50% do nosso tempo em um ou no outro. Então, se a gente for somar, a gente passa 100% da nossa vida em contato com esses ambientes. O que eu acho interessante é um pouco do que isso que o Celso comentou, né? Toda pessoa tem um sentimento, né? E todo produto tem que ter um motivo para ele ter sido criado. E às vezes esse motivo... Ou escolhido, né? Escolhido. E às vezes esse design, essa criação, ela é baseada num conceito que é um conceito afetivo. Então, quando a gente passa para as pessoas, para o cliente, para o consumidor ou
para quem vai aplicar na sua residência ou na sua área comercial, um pouco dessa história, um pouco desse motivo do produto estar ali, eu acho que é interessante, porque isso pode acabar mexendo com o sentimento. E eu acho que o sentimento é uma coisa muito bacana e que de um tempo para cá eu acho que a gente tem valorizado muito pouco isso. Eu acho que é importante a gente resgatar a história, porque eu acho que a história é uma coisa fundamental no nosso dia a dia. Afetos. É isso. E venham visitar a Casa Brasil aqui em São Paulo. O espaço está muito legal, o espaço B está muito bonito. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar o passeio.